passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus, instruções acerca do casamento cristão que nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Paulo responde aqui a perguntas dos coríntios acerca do casamento. Capítulo 7 de 1 aos Coríntios, assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Aqui, queridos, os coríntios, eles escreveram para Paulo, fazendo várias perguntas relativas à vida dos cristãos e aos problemas na igreja. A primeira pergunta tinha a finalidade de questionar se era conveniente casar-se. Paulo responde a essa e outras perguntas ao longo dessa carta. Os cristãos em Corinto, eles estavam cercados pela tentação sexual. Até em meio aos pagãos, a cidade tinha uma reputação de imoralidade sexual e prostituição religiosa. Prostituição religiosa. Alguém poderia se perguntar o que seria isso? Depois a gente comenta o que é a prostituição religiosa. E foi para esse tipo de sociedade que Paulo proferiu essas instruções referentes ao sexo e ao casamento. Os coríntios precisavam de instruções específicas, especiais. Os coríntios. Por causa de quê? Dos padrões morais de sua cultura. Todavia, veja que a cidade de Corinto, ela se destacava com essa triste fama. Mas hoje a gente analisando a nossa sociedade contemporânea, e eu acho que nós ultrapassamos em muito, certamente, a imoralidade reinante em Corinto. Na sequência, Paulo diz, no capítulo 7 de 1 aos Coríntios, verso 3, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Interessante, né? Essa passagem aqui. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O que é que quer dizer isso? Paulo aqui está orientando porque é difícil resistir às tentações sexuais, porque elas apelam para os desejos naturais e normas que Deus nos deu. O casamento é um meio concedido por Deus para satisfazer esses desejos. Casamento. E para fortalecer os cônjuges contra a tentação. Está entendendo? Os cônjuges têm a responsabilidade de cuidar um do outro.
Sendo assim, marido e esposa não devem recusar-se um ao outro sexualmente, e sim, segundo a palavra de Deus, suprir as necessidades e os desejos mútuos. Aqui ele continua: digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Bom, queridos, espiritualmente o nosso corpo passa a pertencer a Deus quando nos tornamos cristãos, porque Jesus Cristo nos comprou. Ele pagou o preço para nos libertar do pecado. Fisicamente, o nosso corpo pertence ao nosso cônjuge. Você entendeu? Espiritualmente, o nosso corpo pertence a Deus, mas fisicamente, o nosso corpo pertence ao nosso cônjuge. Porque Deus projetou o casamento de forma que, através da união do marido e da esposa, os dois se tornassem um. Paulo aqui enfatizou um completo equilíbrio nas relações sexuais. E nem o homem nem a mulher devem buscar o domínio ou a autonomia. Estar casado ou solteiro é um dom de Deus. Paulo diz aqui, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Há uma dúvida, não temos, pelo menos o que eu já estudei, não podemos definir se Paulo seria solteiro ou viúvo. Agora, certo é que ele não vivia com uma mulher. Não vivia com uma mulher. Então ele diz, quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. O que ele quer dizer aqui, que estar casado ou estar solteiro é um dom de Deus. Um estado não é moralmente melhor do que o outro. Ambos são valiosos para realizar os propósitos de Deus. Por essa razão, é importante aceitarmos a nossa situação. Quando Paulo disse desejar que todas as pessoas fossem como ele, vamos supor que ele fosse solteiro, creio que ele era solteiro, mas há teólogos que acreditam que ele, estudiosos da Bíblia, que acreditam que ele fosse viúvo, mas não, tudo isso é ilação. Então ele diz que desejava que todas as pessoas fossem como ele, sozinhos, solteiro. Ele expressava aqui seu desejo de que mais pessoas, na verdade, se dedicassem completamente ao ministério sem preocupações com o cônjuge e uma família, assim como ele. Mas ele não estava criticando o casamento. Afinal, esse foi o modo criado por Deus para oferecer companhia ao homem e povoar a terra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se você é solteiro, é um dom de Deus. For vontade de Deus que você venha casar, Ele vai te mostrar a pessoa ideal para você. Todo casamento destruído porque as pessoas não buscam seguir a orientação de Deus, não oram. Mas se você é casado, é um dom também. Procure manter sua família, procure manter o seu casamento, porque ele é um dom de Deus. Dificuldades todos têm. Por que você só agora, talvez depois de algum tempo, é que foi perceber que a pessoa com a qual você está casado tem defeitos, e esses defeitos estão te incomodando? Afinal, quem não tem defeito? É verdade que muitas vezes, amados, nós colocamos a carroça na frente dos burros. O que eu quero dizer com isso? Quando não queremos seguir
o ritmo natural da vida. O normal é que venha primeiro a fase do namoro. No namoro, a pessoa começa a ter uma espécie de convivência com o outro e já no namoro vai conhecendo algumas reações que já vão apontando mais ou menos como é a personalidade daquela pessoa. Depois vem a fase do noivado. E no noivado, aí a pessoa se sente mais segura, em tese, com relação à continuidade daquela relação. Então aí tem condição, inclusive, de conhecer mais ainda, mais traços e reações da personalidade, do caráter daquela pessoa com a qual está se pretendendo constituir uma família, casar e manter um casamento até que a morte os separe. Aí a pessoa, quando vai para um casamento, tendo passado pelo namoro, pelo noivado, chega no casamento, mas também não é loteria. Isso não é uma loteria. Você não tiver convicção, não entre. Agora, se você entrou, faça de tudo para harmonizar a relação dentro do seu lar. Defeitos todos têm. A arte está em a gente encontrar as virtudes. E certamente, se fosse colocado numa balança, as virtudes do outro pesariam mais. E as suas, com certeza, também pesariam mais numa balança. Ninguém só tem virtude ou só tem defeito. As pessoas são assim mesmo, somos falhos, somos humanos, mas as dificuldades no casamento podem ser resolvidas, enfrentadas, sim, solucionadas, principalmente quando se tem algo chamado bom senso. Bom senso.